Olá, jovens, professor Fábio Cordeiro falando. A aula de hoje chama-se do DNA à proteína. Nós vamos ver aqui detalhes do processo que levam uma sequência de DNA a codificar uma sequência de aminoácidos ali que a gente conhece como proteínas, tá? Bom, vamos lá. Existe o dogma central da biologia molecular, onde você tem uma sequência de DNA. Essa sequência de DNA ela pode se duplicar, dobrar de tamanho. Quando as células se duplicam, a sequência de DNA necessariamente precisa se duplicar também. Então nós temos aí a replicação do DNA, que nós já vimos na aula anterior. Esse DNA ele pode gerar uma sequência que a gente chama de RNA, tá? Que é o ácido ribonucleico, que nós já vimos também a diferença do RNA para o DNA. Tá? Então, esse DNA pode gerar um RNA e esse processo é conduzido por uma enzima chamada RNA polimerase e esse processo aqui é chamado de transcrição, quando você tem o DNA para o RNA. Alguns vírus, eles fazem uma transcrição reversa, onde eles pegam um RNA e convertem esse RNA numa sequência de DNA. Por exemplo, o vírus HIV, ele faz isso. Ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa e ele faz com que uma sequência de RNA seja convertida em DNA. Esse DNA insere-se no DNA do hospedeiro e produz novas cópias virais. Esse RNA também ele pode ser traduzido. Então, essa tradução significa que nós temos o RNA sendo convertido em uma proteína. E essa conversão de RNA em proteína é conduzida aqui por organelas chamadas de ribossomos. Tá? Então, nós temos aí a proteína sendo formada. Então, nós vamos ver detalhes aqui desse processo. Tá? Existe também alguns processos que é a replicação do DNA, do RNA, perdão. RNA é convertido em RNA. Então, você tem aqui um processo conduzido pelas RNA polimerase também. Mas o dogma central, aquilo que nos interessa mesmo nessa aula de hoje, é daqui esse processo de DNA para RNA e de RNA para proteína. Então é isso que nós vamos ver. A coisa não é tão simples, obviamente, né? Nós temos que um gene é um fragmento de DNA que vai levar à formação do RNA e esse RNA ele vai ser convertido em proteína. E essa proteína, geralmente, ela nos dá um efeito fenotípico, que é aquilo que nós vemos, ou não necessariamente, mas é um efeito fenotípico, é o fenótipo. O genótipo, ele é traduzido aí num fenótipo. Por exemplo, a cor do teu cabelo é um fenótipo, e ela está descrita no teu genótipo, que é o teu DNA. Então, o gene, que é o fragmento de DNA que leva à formação de uma proteína, tá? Que gera um efeito fenotípico, a coisa não é tão simples, tá? Por quê? Porque esse gene ele é convertido em RNA, depois em proteína. Essa proteína ela vai ter efeito sobre a célula, depois esse efeito sobre a célula pode levar efeitos sobre o tecido e que pode eventualmente levar um efeito sobre o organismo, que leva um efeito sobre a população e um efeito sobre a biosfera, tá? Então, tudo começou com o DNA, que pode ser convertido aí num efeito geral no ambiente. Outras visões aqui do dogma da central da biologia molecular é que quando nós temos o gene, então de novo um gene ele é um pedaço, um fragmento de DNA ali responsável por codificar, né, um RNA e ser traduzido em proteína. Mas esse gene aqui, quando nós olhamos mais de perto, antes dele nós temos sequências regulatórias. E outro ponto importante é que nos eucariotos, esse gene ele não é uma coisa linear e simples. Ele tem algumas sequências ali chamadas de exons e introns. Exon é a parte codificante propriamente dita, enquanto os introns são sequências ali que estão intervendo, né, que são sequências que intervêm entre um exon e outro. Então, aí nós temos, num caso desse mais complexo, em eucariotos, por exemplo, essa transcrição ela vai gerar um transcrito primário. Esse transcrito primário ele precisa sofrer uma excisão, um splicing, aqui onde você vai tirar esses introns, que são as partes não codificantes, vai sobrar só os exons e depois nós vamos ter uma tradução. Isso aqui nós vamos olhar de perto daqui a pouco, tá? Na aula de hoje. E depois, essa proteína traduzida, ela pode ter modificações pós-traducionais, ou seja, depois que ela foi traduzida, ela pode ter essas modificações.
Então ela pode sofrer uma acetilação, uma fosforilação ou outras modificações mais, uma glicosilação, e aí então ela ficar pronta para ser usada, tá? Muito bem. Então, é isso, tá? Basicamente. Então nós vamos ver aí mais de perto essas questões relacionadas ao dogma. Primeira coisa, então, o que é um gene? Um gene, uma enzima, isso aqui era o que se tinha em 1940, era o que se acreditava. Depois, esse conceito aqui, ele sofreu uma mudança de um gene para uma proteína, porque toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, e em seguida, nós tivemos uma outra definição do que era um gene. Um gene, ele passou a ser conhecido então como um polipeptídeo, porque entre uma proteína funcional, que é aquela que funciona e tudo mais, e um polipeptídeo há muita diferença. Proteína é o polipeptídeo que sofreu as mudanças pós-traducionais que precisava e agora ela está pronto para atuar onde precisa. Um polipeptídeo, não. Um polipeptídeo é uma proteína em potencial. Alguns genes codificam RNA transportador, RNA ribossômico, então o conceito moderno de gene é outro, é mais abrangente. Então nós vamos ver o que é um RNA transportador e o RNA ribossômico na aula de hoje, que são aí estruturas de RNA necessários para a tradução. Então, qual é a definição de gene hoje em dia? Que gene é toda a sequência de DNA que codifica a sequência primária de algum produto final do gene, assim como um polipeptídeo, ou RNA, como uma função estrutural ou catalítica. Então, é uma definição mais abrangente. Antes você tinha um gene e uma enzima, mas um gene ele faz muito mais do que isso. Tá? Muito bem? Então, mais uma definiçãozinha aqui. Então, um gene é a unidade de informação genética que controla a síntese de polipeptídeos ou uma molécula de RNA estrutural. Tá? E esse RNA, você tem um RNA mensageiro, por exemplo, vai levar um polipeptídeo, e o RNA transportador e o ribossômico, que são os RNAs estruturais que são responsáveis pela tradução aqui do RNA mensageiro. Então, o gene inclui as regiões 5' e 3' não codificantes, que estão envolvidas na regulação da transcrição e tradução, e todos os introns dentro do gene. O que é um intron, meu filho? Um intron seria essa parte aqui, não codificante, a parte que está entre um exon e outro, depois que esses caras saem fora, sobra só a parte aqui que é o que vai ser traduzido, propriamente dito, mas o conceito de gene envolve tudo isso aqui. Tá? Muito bem, essas coisas vão sendo sedimentadas à medida que a aula vai avançando, tá? Assim eu espero. Muito bem, então, só para recapitular a coisa toda, o DNAzinho aqui, ele tem dupla fita. As fitas são antiparalelas, uma vai na direção 5', 3', outra vai na direção 3', 5'. Tá? Guanina se liga com citosina, citosina com guanina, timina vai se ligar com adenina, e quando você tem adenina com timina, isso aqui a gente já viu na aula passada. Esse DNA ele vai gerar um RNA mensageiro, isso aqui é um processo chamado de transcrição, e obviamente nós vamos usar somente uma fita. No caso aqui, ó, a fita molde. A fita do DNA ela é dupla, mas para você fazer um transcrito de RNA mensageiro, você vai se basear em uma única fita dessa aqui, que é o que a gente chama de fita molde. Tá? E se você olhar bem, essa fita molde aqui, ó, ela é exatamente complementar ao nosso RNA mensageiro, exceto que quando você tem uma adenina, no RNA mensageiro você vai ter uma uracila. Essa é uma diferença do RNA, meu povo. Você tem que lembrar que o DNA e o RNA, ele tem algumas diferenças básicas. Uma delas, o DNA, ele tem uma dupla fita. O RNA, no geral, ele tem uma fita única. No DNA, você tem 4 bases nitrogenadas, citosina, guanina, timina e adenina. Enquanto que no RNA você também tem 4 bases, você tem a citosina, a guanina, você tem a adenina, mas no lugar da timina você tem uma uracila, tá certo? Então, essa é uma diferença básica dele. Outra diferença básica, o açúcar, né? No DNA nós temos uma desoxirribose, no RNA nós temos uma ribose, tá claro? Isso aqui tudo aula passada, tá? Muito bem, então se você olhar para esse cara aqui, ó, ele é complementar a essa fita molde. Olha só, aqui eu tenho G, aqui eu tenho C, aqui eu tenho C, aqui eu tenho G, aqui eu tenho A, aqui eu tenho U, e assim vai, tá?
Então, essa é a diferença. Esse RNA mensageiro, ele é usado, então, para a tradução agora de um polipeptídeo. Tá? E o polipeptídeo, que seria ali a proteína hipotencial, ele é uma cadeia de aminoácidos. E a gente já viu o que é aminoácido antes, em outros carnavais. Tá claro? Muito bem. Então, é esse processo aqui que nós vamos estudar, nos deter agora. Vem comigo. Transcrição. Então, vamos falar da transcrição, tá certo? Muito bem. Olha só que legal. Vamos falar um pouquinho mais dos genes aqui. Então, um gene típico de procarioto. O que é um procarioto? Procariotos são as bactérias, os seres mais simples que existem. Então, aqui está um gene típico de um procarioto. Tá? Você tem aqui a região codificante, que é o gene. Tá? Você tem uma região anterior aqui, que é um ponto de regulação dessa transcrição. Tá? E aí você tem sinais de terminação aqui da transcrição. Tá, ok? E aí, esse gene ele é transcrito, vai gerar um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele é então traduzido em uma sequência de polipeptídeo, ou de aminoácidos, né, ligados aqui, que vão formar esse polipeptídeo. Aqui nós vamos ter o que é chamado de códon de iniciação, que é onde vai começar a tradução. E aqui nós temos códons de terminação, tá? Então, é isso que nós vamos estudar mais a fundo. Olha só, quando nós olhamos para os eucariotos são os caras ali de protista para frente, então só as bactérias são procariotos. Eucariotos são os protistas, os fungos, as algas, as plantas, nós humanos, né, os animais no geral, são eucariotos. A coisa já complica um pouquinho, porque nós vamos ter as regulações aqui, a sequência de regulação, e nós vamos ter esses caras aqui, ó, são os exon e os introns. O intron é a parte que não codifica nada e o exon é a parte codificante. Esses introns, eles precisam ser tirados, tá? Os introns, eles há muito tempo, eles foram considerados como sendo um lixo molecular aqui do DNA, que eles não têm serventia, mas eles talvez tenham alguma serventia, mas que não está conhecida ou totalmente esclarecida para nós, tá? Então, os introns são as partes que são retiradas quando nós fazemos a tradução, transcrição e tradução. Bom, aqui então você vai ter o transcrito primário, tá? Com intron e tudo, ok? Aí nós vamos ter algumas modificaçõezinhas, esse capacete aqui, 5 linhas, tá? Nós vamos falar daqui a pouco. O AUG, que é o códon, é o primeiro códon, já eu vou falar aqui que é códon também, não se preocupe. E aí você vai ter a retirada desses introns. Perceba aqui ele caindo fora em azul, tá? E aí você, do transcrito primário, com os introns e tudo, ele vai sendo removido. Você vai tendo um processamento desse transcrito primário. E agora nós temos sim o RNA mensageiro com os introns removidos, tá? E as exons, que são as partes que interessam aqui, eles estão agora unidos e aí você tirou os introns. Tá? E agora sim, esse RNA mensageiro ele está pronto para ser traduzido em um polipeptídeo. Então, essa é uma diferença básica aí do gene dos eucariotos para os procariotos. Procariotos não têm intron e os eucariotos sim têm intron. Tá? Então, tá aqui, ó, por exemplo, uma bactéria, ela vai ter, olha só, vai ter um gene, depois outro gene, depois outro gene, depois outro gene, blá. A levedura, por exemplo, ó, ela vai ter os genes, tá? E vai ter aqui também os introns colocados aqui entre esses genes, tá? Uma levedura, que é um ser simples, né? Uma drosófila, que é a mosca da fruta, ela vai ter mais introns comparado à levedura. E o humano, ele vai ter muitos introns aqui dentro dos genes. Então parece que os introns, eles fazem com que haja uma grande variação nos tamanhos dos genes, né? Que vão sendo aumentados à medida que você vai tendo seres vivos mais complexos. Olha só. Então, a transcrição nos eucariotos, a transcrição ocorre no núcleo, enquanto a tradução ocorre no citoplasma. Então, isso é muito, muito importante. Transcrição vai ocorrer no núcleo, porque é no núcleo que está nosso DNA.
E aí a tradução, que é quando você vai pegar o RNA mensageiro e vai traduzi-lo em uma informação proteica, isso vai ocorrer no citoplasma. Nos procariotos não tem núcleo, o DNA ele fica esparramado no citoplasma e aí não existe essa separação celular. Então os dois processos eles estão acoplados. A transcrição e a tradução vão ocorrendo ali mesmo no citoplasma. Então, procariotos, você tem aqui ó, o DNA, o genezinho, tradução no RNA mensageiro e a tradução ali, tudo ocorrendo no mesmo lugar. Já nos eucariotos, nosso DNA ele fica circunscrito por um núcleo, tá? Por uma membrana dupla, que é o conhecido como núcleo. Aqui você tem o gene é composto por exons e introns. Aqui você tem o transcrito primário, que é o pré-RNA, né, que a gente pode chamar também. Aí você tem o splicing e outros processamentos aqui desse RNA, e aí você tira esses introns, e agora você tem o RNA mensageiro, que vai ser traduzido no citoplasma em proteínas, tá? Muito bem. E aí, meu povo, um ponto importantíssimo que nós precisamos salientar é a enzima RNA polimerase. A RNA polimerase é a enzima que polimeriza, que sintetiza o RNA mensageiro. Nós vimos antes que a enzima que faz DNA na nossa célula é chamada de DNA polimerase, enquanto a enzima que faz RNA é a RNA polimerase, tá? Então, o DNA ele é aberto em bolhas de transcrição, e aí essa enzima, que está aqui em azul, ela se acopla e ela vai adicionando os ribonucleotídeos trifosfatados e vai formando esse transcrito de RNA aqui que está sendo sintetizado, tá certo? Então, aí a direção, você tem uma transcrição que segue uma direção, e essa direção é sempre na direção 5' para 3', tá certo? Então, nós vamos ver esses detalhezinhos aqui de como isso vai acontecer. Bom, e aí, olha só, quando um gene ele precisa ser transcrito, tá? Quando ele precisa ser transcrito, você vai ter o que acontece? Você vai ter a RNA polimerase reconhecendo e se ligando às sequências específicas do DNA, que nós chamamos isso de promotor. Essas sequências, elas antecedem o gene, tá? A parte do começo mesmo ali do gene vão anteceder essa região que a gente chama de região promotora. A RNA polimerase também ela faz o quê? Ela desnatura o DNA. Desnaturar significa que ela abre essa dupla fita, tá? E vai expor a sequência de nucleotídeos a ser copiada. Então ela vai formar aqui uma bolha, tá? Ela que vai formar essa abertura aqui, essa bolha de transcrição. Mantém as fitas de DNA separadas na região de síntese. Mantém o híbrido DNA-RNA estável, porque você há de concordar que aqui ó, nós vamos ter híbrido, tá? Um pedaço de DNA que vai estar unido aos ribonucleotídeos aqui de RNA, tá? Então ela vai mantendo aqui essa elongação. Renatura o DNA na região imediatamente posterior à síntese. Então, quando a RNA polimerase passou por aqui, ó, ela volta a renaturar esse DNA, tá? E, que mais? Sozinha ou com auxílio de algumas proteínas específicas, ela termina a síntese do RNA. Nós temos alguns fatores de transcrição. O que são esses fatores? São proteínas que vão auxiliar o processo de transcrição, no reconhecimento do promotor, tá? Então, são proteínas que vão reconhecer ali esse promotor, essa região promotora do gene que precisa ser transcrito, tá? Outro ponto aqui das características gerais da síntese de RNA, os precursores são ribonucleotídeos, apenas uma fita de DNA é utilizada como molde, tá claro? Então o DNA é uma dupla fita, mas eu só preciso de uma dessas fitas para gerar o RNA mensageiro que vai gerar a proteína depois. A cadeia de RNA são sintetizadas sem a necessidade de um filamento primer pré-existente. Então, a atuação da RNA polimerase por si só é o bastante. Se você lembrar lá da duplicação do DNA, ela precisava ali, a DNA polimerase, precisava de um primer, do início, que era um pequeno fragmentozinho de sequência de RNA que era colocada por uma enzima, né? E a DNA polimerase precisava atuar.
A RNA polimerase não precisa. A RNA polimerase não precisa desse filamento pré-existente, que é o primer. A síntese é complementar ao DNA. No entanto, quando você tem a adenina, você vai ter uma uracila no RNA. A polimerização é no sentido 5' 3'. Essas enzimas trabalham nesse sentido. A RNA polimerase inicia a transcrição em sequências específicas no nucleotídeo, que são os promotores, tá? Você tem as regiões promotoras ali que vão anteceder, que vão ligar-se à RNA polimerase para que ela atue. A RNA polimerase termina a transcrição em sequências específicas de nucleotídeo, que são os terminadores ou finalizadores, ok? Olhando um pouquinho mais de perto aqui, ó, as regiões promotoras em procariotos e eucariotos, que é a região que antecede a região codificadora, tá? Então, nos procariotos, às vezes você tem, ó, essa região que é chamada de Tata Box, ou seja, aqui está o nucleotídeo número 1, 10 nucleotídeos para trás aqui, ó, e menos 35, você tem essa região aqui que ela é muito específica e ela se repete. E aí, então, é onde a RNA polimerase ela se liga, tá? É uma região que a gente chama de regulatória, uma região upstream, que é chamada de amontante. E downstream quer dizer ajusante, que é onde vai ser feito o RNA propriamente dito, tá? Já a região promotora, que é a região que antecede aqui o início da transcrição, você tem o RNA polimerase que vai ser auxiliado por várias proteínazinhas que são fatores de transcrição. Tudo que eu for falar aqui, eu estou falando de uma forma mais superficial, porque a coisa é muito mais complicada do que eu possa fazer parecer, tá? Então, muito mais complicada daquilo do que a aula que eu estou dando aqui agora. E aí, nós temos essas regiões promotoras que nos eucariotos vai mudar, e esses fatores de transcrição aqui vão ajudar no reconhecimento da RNA polimerase, tá certo? Outro ponto, o término da transcrição, tá? Então, o término das cadeias de RNA ocorre quando a RNA polimerase encontra um sinal de parada, porque em algum momento ela tem que parar. Uma proteína ela tem um começo e tem um fim, o RNA tem que ter um começo e um fim. Então, qual que é o conceito aqui? Como que ele precisa parar? Ela vai encontrar, essa RNA polimerase encontra um sinal de término. Quando isso ocorre, o complexo é então liberado, tá? Então, imagine aqui, ó, nós temos o DNA, dupla fita, 5', 3', 3', 5'. Aqui, ele está considerando essa fita aqui como sendo a fita molde, tá? A fita de cima, olha só. E aí você vai ter um transcrito, você vai ter um dobramento aqui do RNA, e aí essa cadeia vai chegar numa sequência, tá? Que ela vai, o RNA dobrado ajuda no término aqui da cadeia, tá? Mas ela vai chegar numa sequência em que ela reconhece como término, como acabando aqui a transcrição, como que se bastasse, tá? E olha só, isso aqui nós já falamos, né? Do gene típico dos procariotos. Não há processamento de RNA em procariotos, tá? E já nos eucariotos a gente sabe que há um processamento de retirada de introns aqui, por exemplo. Adiciona um capacete aqui de guanina, tá? No transcrito primário também, etc. E aí, o processamento do RNA em eucariotos, olhando mais de perto esse detalhezinho aqui, ó, tá? Esse processo, nós vamos olhar de perto aqui. As modificações que podem ocorrer são basicamente de 3 tipos, que é esse capeamento do terminal 5', onde nós adicionamos ali, tá? Adiciona-se aqui um nucleotídeo modificado, tá? Um capacete de guanina para evitar que algumas nucleases degradem esse RNA mensageiro. Você tem uma poliadenilação do terminal 3'. Poliadenilização quer dizer que eu vou colocar vários nucleotídeos adenina, 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 adenina. Tá claro? E aí você vai ter as montagens de segmentos codificadores, que é o splicing. Splicing quer dizer que você vai retirar daqui os introns, que são as partes não codificantes, tá? E este conjunto de modificações originará o RNA mensageiro, pronto para ir para o citoplasma e originar uma linda e bela
proteína, tá? No caso, um polipeptídeo. Ok? Beleza. O que mais? Olha só, o capeamento nada mais é do que um nucleotídeo de guanina modificado, tá? É um metilguanina. Metil porque ele tem uma metilação aqui, ó, CH3 é um grupo metil, e aí ele é modificado. Por isso que ele é modificado. Então, a ligação desse 7-metilguanosina à extremidade 5' tá? A função disso aqui é proteger o ataque de exonucleases, facilitar o transporte do citoplasma e auxiliar no encaixe dos ribossomos ao RNA mensageiro, tá? Então, esse é um dos processamentos. Outro processamento aqui é a poliadenilização. Então, após o término da transcrição aqui, ó, você tem a clivagem terminal do RNA e a adição de cerca de 200 resíduos aqui de adenilato, ou AMP. O que é AMP, hein? Adenosina monofosfato, que são os nucleotídeos de adenina. Por isso que é uma adenilação, tá? Você coloca vários aqui, ó, no final. Acabou, você tem essa poliadenilização. Para que serve? Facilita o transporte para o citoplasma, estabiliza o RNA mensageiro e facilita a tradução também. E aí, obviamente, nós temos o splicing, né? Adição do capacete e aí retira os introns aqui. Muito bem. E outro ponto importante dos splicings é o seguinte: nós podemos gerar isoformas de proteínas a partir de um único gene. Tá? Imagina o seguinte, aqui você tem a região promotora, o exon 1, 2, o 3, o 4, aqui você tem a transcrição. Aí, perceba, meu filho, o exon 1, 2, 3, 4 e 5 aqui é o gene completão, tá? Mas você pode ter uma família de RNA originando desse único gene. Por exemplo, você pode ter um splicing alternativo juntando somente o exon 1, o 2, o 3 e o 4. Ou o 1, o 2, o 3 e o 5. Ou o 1, o 2, o 4 e o 5. Ou o 1, o 3, o 4 e o 5. Ora, cada um desses aqui, desses RNAs, vão gerar uma isoforma, uma forma diferente de proteína. Então, para economia de espaço, alguns seres vivos, eles usam esse artifício, tá? Ou mesmo nós, né? Nosso corpo, ele às vezes você tem uma isoforma de uma proteína que é produzida, sei lá, no pulmão e outra no coração, tá? E é o mesmo gene que faz aquilo e recebe um processamento diferente, tá claro? Então, isso aqui é muito importante e interessante do ponto de vista molecular. Muito bem, e aí, tá? O splice alternativo gerando essas diversas proteínas que é nada mais nada menos do que uma extensão desse slidezinho aqui, ó. Eu estou mostrando a mesma coisa nesse outro, tá? Então, o DNA está aqui, o RNA está aqui, ó, e o processamento alternativo pode gerar RNAs diferentes, que consequentemente vai gerar proteínas diferentes, proteína A, B e C aqui, geradas a partir de RNAs mensageiros distintos. Bom, espero que você tenha entendido isso aqui, tá? Beleza? Isso foi a nossa primeira parte, que foi a transcrição. O que é transcrição, meu jovem querido? Transcrição nada mais é do que o DNA sendo aberto, tá? A RNA polimerase se ligando nas regiões promotoras e fazendo aqui um RNA, que é o chamado RNA mensageiro, tá claro? Beleza? Pode não ser um mensageiro, né? Pode ser um outro RNA qualquer, mas nós estamos falando de uma tradução de proteínas, é nisso que nós estamos interessados. Então, vamos colocar em mente que nós precisamos entender que essa primeira parte da transcrição foi de um RNA mensageiro. O que vai acontecer agora, meu povo? Transcrição já foi, acabou, é passado. Agora nós vamos precisar entender o conceito de tradução. E aqui nós vamos entender aqui alguns pontos importantes, beleza? Vamos que vamos. Tradução, tá? Bem, primeira coisa, o que nós vimos até agora foi a construção desse cara aqui, que é o RNA mensageiro, a partir de um fragmento, de uma sequência chamada de gene, que nós produzimos aí esse RNA mensageiro, beleza? Agora veja bem, nós temos também um outro cara muito importante, tá? Outro ator aqui nesse processo de tradução, que é bastante importante, que é o nosso RNA transportador, que é um
um RNA, tá? É uma sequência de RNA aqui, ele está dobrado e tal, e ele traz consigo um aminoácido lá na sua cabeça ou na sua cauda, sei lá, depende do ponto de vista. E esse cara aqui, esse RNA transportador, ele vai se ligar a cada 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. Esses 3 nucleotídeos aqui é chamados de códon, enquanto que o RNA transportador, ele possui outros 3 nucleotídeos aqui que se encaixam aqui, que é chamado de anticódon. Isso mesmo. Se aqui tem um A, meu jovem, aqui, esse que vai encaixar aqui, necessariamente tem que ser um U. Muito bem. Se aqui tem um C, aqui vai ter que ter um G encaixando aqui. Se aqui tem um U, aqui vai ter que ter um A encaixando aqui. Adenina com uracila, guanina com citosina e uracila com adenina. Tá? Então ele se encaixa, esse anticódon, ele tem uma região que vai se encaixar ali. Tá? E ele vai trazer um aminoácido. Então, novamente, nós estamos falando aqui agora da tradução. Tá? O RNA mensageiro já foi feito lá no núcleo, se nós estivermos falando de um eucarioto, ou ali no citoplasma de uma bactéria, mas ele já foi feito. Agora, nós precisamos transformar essa informação em uma proteína. Tá? E aí, quem vai trazer os aminoácidozinhos, você há de lembrar também que uma proteína é uma cadeia longa de aminoácidos, tá? Olhando mais de perto aqui, ó, os RNA transportadores, que ele tem um Tzinho aqui antes, tRNA, são os RNA transportadores, são indispensáveis para a síntese de proteína, claro, né? Então, aqui está um RNA transportador, ó. Aqui está um códon, por exemplo, A ou C, tá? Adenina, uracila e citosina. E aqui no anticódon, necessariamente vai ter um U se pareando com um A se pareando com U e um G se pareando com o C aqui do códon, tá? Então tá aqui, ó, RNA mensageiro, que a gente já sabe de onde ele veio, e aí vem o nosso RNA transportador. Transportador do quê? De um aminoácido que vai estar aqui em cima, tá? Muito bem. Olha só que interessante. Na síntese de proteína, tem um coringa aqui no anticódon dos transportadores, que é um inosinato, tá? Só para quê? Para tornar esse processo de tradução aqui, ele seja mais flexível, tá? Flexível. E aí, esse inosinato, ele faz pontes de hidrogênio com a uracila, a adenina e a citosina também, tá? Então, ele pode formar essas diferentes pontes de hidrogênio com outros nucleotídeos, para dinamizar aqui o processo da tradução, tá claro? Muito bem, olha só. E agora, vou falar um pouquinho aqui do que é essa janela de leitura, tá? O que é uma janela de leitura? Lembrando que aqui nós estamos falando, ó, que vai ter um encaixe a cada 3 nucleotídeos, tá? Cada 3 nucleotídeos você vai ter um encaixezinho aqui do RNA transportador. Beleza. Agora, essa janela de leitura, ela é bastante importante a gente entender, ó. Imagine que aqui você tem uma janela de leitura 1, aqui uma janela de leitura 2 e aqui uma janela de leitura 3. Janela de leitura 1, eu estou pegando esse... Perceba que essa sequência aqui é igual a essa, tá? Que é igual a essa aqui também. Então, todas são iguais. Tem os mesmos nucleotídeos aqui, ó. Só que, dependendo de onde eu comece... Tá? Essa janela de leitura, se eu pego esses 3 primeiros aqui, ó, esse acaba sendo um códon, que vai se ligar aqui um RNA transportador, trazendo um aminoácido específico. Esse outro aqui vai estar outro RNA transportador, trazendo outro aminoácido. E aqui a mesma coisa, a mesma coisa. Agora, se eu pulo esse aqui, esse primeiro, e eu passo a considerar como códon esses 3 próximos nucleotídeos, o U, C, U, então eu tenho uma outra janela de leitura. Agora, se eu pulo os 2 primeiros, eu tenho uma outra janela de leitura ainda, CUC. Então, isso é muito, muito importante, tá? Vamos entender um pouquinho mais. O que está dizendo esse texto aqui, ó? Em uma sequência aleatória de nucleotídeos, 1 a cada 20 códons. O que é códon? Códon é a cada 3 nucleotídeos. Isso é um códon, tá? Códon a cada 3 nucleotídeos. Códon vem de codificação, tá? Que é uma sequência codificadora. 1 a cada 20 códons em cada reading frame aqui, nessas janelas de leitura, tá? Ela é, em média, um códon de terminação. É um códon de parada.
onde a RNA, onde o ribossomo ali, ele liga e fala, ops, acabou a conversa, acabou a sequência, isso aqui é um sinal para parar, tá? Mas, em geral, uma reading frame, aqui uma janela de leitura sem uma terminação, sem um códon de terminação, entre 50 ou mais códons, é chamada de Open Reading Frame, ou seja, janela de leitura aberta. Então, é essa janela de leitura aberta que nos interessa. Dessas 3 janelas de leitura aqui, uma delas seria uma Open Reading Frame, uma janela de leitura aberta, onde ela não ia encontrar um códon de terminação a cada 20 códons, tá? Então ela ia seguir em frente e lá no finalzão, lá, depois que já rolou essa tradução, vai ter um códon de terminação, que é a parada, acabou fim de conversa, tá? Então, essa é a questão importante aqui da janela de leitura, tá? Então, as janelas de leitura aberta longas, né, usualmente elas correspondem aos genes que codificam as proteínas. Então, são essas janelas que interessam, tá? Na análise de dados, banco de dados de sequência, tá? Programas sofisticados ali são usados para procurar essas Open Reading Frames. Tá? Então você tem programas hoje que a gente sabe que o DNA ele foi codificado, nós temos o código genético. Tá? Cada códon a gente sabe que aminoácido vai ter. Se você tem uma sequência de DNA, você sabe que sequência de proteínas, de aminoácido vai sair dali. Tá? Porque nós conhecemos hoje em dia, foram feitos muitos experimentos e nós temos softwares que fazem isso, que acham essas Open Reading Frames. Tá claro? Então esses programas são usados para procurar essas Open Reading Frames, para encontrar genes dentro de uma grande sequências de DNA que não são genes. Tá? Então isso é muito, muito interessante, tá certo? Muito, muito mesmo. Porque, cara, se você entendeu o que eu falei até agora, você há de concordar que se você não pega a janela de leitura certa aqui, você vai parar em algum ponto e não vai sair a proteína que você quer. Tá? E existe, dentro dessas 3 aqui, existe uma Open Reading Frame, que é a janela de leitura aberta que vai até o fim com a minha proteína. Então, hoje nós conseguimos desenhar softwares que buscam essas Open Reading Frames, tá? Para a gente identificar genes ali, no emaranhado de DNA que não é gênico da nossa célula. Porque, veja, dentro do nosso DNA, tá, de cada célula sua que você tem, dos 23 cromossomos que vieram do teu pai e mais 23 que vieram da tua mãe, você tem um monte de DNA ali que não são genes, tá? São pedaços aleatórios ali de coisas, tá certo? São regiões que não são codificadoras de nada. Então, às vezes é interessante a gente saber onde está o gene, tá? Para que a gente usa? Por exemplo, para você fazer insulina, tá? A insulina é um gene humano que foi clonado, coloca dentro de uma bactéria e a gente não precisa ficar matando porco hoje em dia. Isso aí é um tema da nossa próxima aula, que eu vou falar de transgênicos, de biologia molecular, de clonagem gênica, tá? Isso aí é bastante importante. Beleza. Olhando mais de perto aqui o lance das Open Reading Frames. Então, veja bem, ó, se você tem aqui, um DNA, um transcrito primário e a tradução, tá? Você pode ter uma poliproteína A ou uma poliproteína B. Tá? Essa poliproteína A aqui, ela vai ser clivada em pedaços aqui, nós estamos falando de um vírus aqui, tá? Aqui está o DNA desse vírus. Esse DNA viral ele é transcrito, ele forma, dependendo da maneira que ele for traduzido aqui, do frame que ele for traduzido, olha a importância disso, cara. O DNA do vírus ele tem um limite de tamanho, ele não pode ser muito grande, tá? E aí o que faz? Ele economiza, ele gera um transcrito primário, um RNA mensageiro aqui, e esse RNA mensageiro, dependendo do frame, tá? Dos códons ali que ele começa, você pode gerar uma poliproteína A ou uma poliproteína B. Essa poliproteína A ela é quebrada em vários pedacinhos, que são a integrase, a protease e uma transcriptase reversa, tá? Que vão formar aqui as proteínas virais, que são proteínas fundamentais para a sobrevivência e reprodução desse vírus. Ou você pode ter uma poliproteína B, que é responsável pelo envelope viral, que também é fundamental para o vírus, tá certo?
Tudo isso depende da janela de leitura, tá? Então, dependendo da janela de leitura, ó, ela pode parar aqui ou pode continuar, tá? E aí você vai ter diferentes proteínas. Muito interessante isso, eu acho, pelo menos. E aí, veja bem, você vai ter os códons de terminação. Olha só que legal, ó. Se você pega um frame 1 aqui, então, de novo, são as mesmas sequências, pode comparar aqui, ó, tá? São as mesmíssimas sequências aqui. Se você começa aqui, ó, você passa, gera 3 aminoácidozinhos e acabou a leitura. Ou, se você começar, pular um e começar, já começa já terminando com o códon de terminação aqui. E aí pode ter mais 3 e para de novo. Ou aqui novamente, tá? Então, muitos experimentos, eles permitiram a gente entender aqui que de 61 dos 64 códons possíveis, você tem ali esses 61 dos 64 códons, você tinha uma codificação de aminoácidos. E 3 deles eram códons de paradas, tá? Então, os outros 3 foram identificados como códons de terminação ou de parada. Em parte porque eles não codificavam aminoácidos nenhum, tá? E então, quando eles eram testados ali com polímeros sintéticos de RNA. Beleza. Perdão. E aqui nós temos, então, o código genético, ele é degenerado, tá? O que isso significa? Respira fundo e olha para essa tabela aqui comigo, ó. Quando você tem a primeira letra, tá? A primeira letra, aqui a segunda letra, tá? E a terceira letra. Então, nós vamos olhar aqui para elas. Veja, a primeira letra, a primeira vai ser U, tá? U. Aqui, a segunda letra, U também. E aí, se for U e a terceira letra for outro U, você tem um aminoácido fenilalanina. Se for um C, você vai ter o mesmo fenilalanina. Se for o U na primeira, o U na segunda e o A, adenina, na terceira, você vai ter uma leucina. Se for um G, você vai ter uma leucina também, tá? Olha só, aqui é a primeira letra. Primeira letra é C, ó, todo C. Segunda é U de novo, ó, tá? CUU, outra leucina. CUC, outra leucina. E assim vai. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, pensa numa sequência qualquer aí. Vamos pensar na sequência GC e A. G, C e A. G é a primeira letra, tá aqui, G. A segunda letra é o C, então tá nesse quadro aqui, ó, o que eu quero. G, C e A, ele codifica um aminoácido, alanina, tá? Vamos entender melhor, cara, isso aqui, ó, presta atenção. Vamos pegar uma sequência aqui qualquer, ó, essa aqui, tá? Ó, GUA. Vamos saber que aminoácido ele faz, ó. G é a primeira, U é a segunda e aqui está o A, ó. O aminoácido é o valina. Então vai ter um aminoácido ali, que é o valina, que vai estar sendo codificado aqui. E se for o A, G e U? O A, G e U. A na primeira letra, o G na segunda letra, A, G, e o U na terceira, então seria um aminoácido serina, tá? Então, veja que esse quadro aqui, ó, tá o quadro do código genético. Quando eu olho para qualquer sequência, olha o poder disso, tá? Quando eu olho para qualquer sequência de RNA mensageiro, eu sei qual aminoácido vai ser gerado. Mas só no RNA mensageiro? Não. Se eu olhar para uma sequência de DNA qualquer, eu sei qual vai ser a sequência do RNA mensageiro. E eu sei qual vai ser a sequência de aminoácidos que vão ser feitos a partir daquela sequência. Então, isso é bastante interessante. Então, aqui, se você contar, vai ter 64 códons, tá? Só que desses 64, somente 61 traduz para algum aminoácido. E 3 deles são códons de parada, que é o UAA, UAG e o UGA, tá? Então, tá aqui, ó. Você tem lá, por exemplo... não, aqui não. É esse aqui que eu quero. O UAA, tá? UAG, UAA, aqui só tem o AA, né, na verdade. UAG, UAA e o UGA são códons de parada, tá certo? Então, por que o código é degenerado? Porque você tem mais do que um códon fazendo
o mesmo aminoácido. Você vê, ó, o fenilalanina aqui, ó. Você tem vários códons aqui que faz fenilalanina. Vários não, né? Só 2 mesmo. Só esses 2 aqui. O serina tem um monte, ó. Então, olha tanto de serina que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 códons codificam para o aminoácido serina, tá? O valina também tem bastante. Tem 4 aqui e acho que são 4. Enfim, tá? Isso é o que significa que o código genético é degenerado, tá? Agora, olha só que interessante. Vamos falar da biossíntese da proteína, tá? Primeira coisa, o que vai acontecer? Você vai ter uma ativação dos aminoácidos. Então, a RNA transportador, uma sintetase, uma enzima, RNA transportador sintetase, liga o aminoácido ao respectivo RNA transportador. Então, você vai ter uma enzima que faz essa ligação aqui, ó, do aminoácido no RNA transportador. De novo, o RNA transportador ele tem um anticódon que se encaixa no códon do RNA mensageiro. Tá? Aqui nós estamos falando dos códons do RNA mensageiro. Beleza. Então você tem uma enzima que faz o encaixezinho ali do aminoácido ao respectivo RNA transportador. Tá? Segundo estágio é a iniciação. O RNA mensageiro liga-se e assume a unidade menor do ribossomo. Opa, o que é um ribossomo? Nós não falamos dele ainda. Tá? O ribossomo é uma estrutura composta de proteínas e RNA que vai ajudar, auxiliar aqui na tradução. Tá? É da tradução que nós estamos falando. Então, o RNA mensageiro liga-se à subunidade menor do ribossomo e a RNA transportador inicial. A subunidade maior liga-se para formar o complexo de iniciação. Tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Se acalme aí. Elongação, e aí você vai ter proteínas citosólicas, fatores de elongação, né? Aumentando ali a cadeia, tá? Aí você vai ter uma terminação, vai ter um ponto que vai parar, tá? Então você vai ter o término da cadeia, sinalizado aí pelo códon de terminação. Depois, o estágio 5 aqui, você vai ter o dobramento e processamento pós-traducional, tá? Então, você vai ter uma forma tridimensional ali do polipeptídeo, adição de grupos, sei lá, às vezes você precisa metilar aquela proteína, ou fosforilar, ou glicosilar, e aí você tem essa adição de grupos importantes ali, tá? Outro ponto aqui, veja bem, meu filho, componentes requeridos aqui pelos 5 estágios aqui da síntese de proteína, estamos falando de bactéria, tá? Da Escherichia coli. Então você vai ter a ativação dos aminoácidos. O que você precisa? Dos aminoácidos, das enzimas aminoacilta RNA sintetase, que vai colar o aminoácido no RNA transportador. Então você vai ter que ter os 32 ou mais RNAs transportadores, você precisa de ATP, adenosina trifosfato, que é a energia da nossa célula, e magnésio também, tá? O íon magnésio. A iniciação, você vai precisar do RNA mensageiro, obviamente, né? Nós já sabemos como ele é feito. Você vai ter também um RNA iniciador, tá? Que ele começa sempre com o aminoácido metionina, que é o primeiro. Você vai ter um códon de iniciação, onde esse cara aqui vai se ligar, tá? Que é o AUG, sempre vai começar com AUG, isso é importante, tá? Sempre. Você precisa do ribossomo, da subunidade ribossomal. O que é um ribossomo, de novo? Ribossomo é uma organela, onde você tem uma mistura de RNA e proteína que vai auxiliar na tradução. Então você tem 2 subunidades aqui, ó, nas bactérias, a 30S e a 50S. O que é esse S aqui? Esse S é um prefixo aqui de quando se estudou esses caras, eles têm a ver com centrifugação, tá? Um é mais pesado, um é mais leve. Você tem os fatores de iniciação, que são proteínas, tá? Que vão auxiliar o início. GTP, que é a guanosina trifosfato, tá? Que é muito parecido aqui com o ATP, exceto que no lugar da adenina você tem uma guanina, e magnésio também. Na elongação, você vai precisar dos ribossomos juntos, tá? Das 70S ribossomos. O que é 70S? Não é 50 mais 30 que dá 80 em vez de 70, mas aqui quando eles estão juntos, eles têm um coeficiente aqui de centrifugação que é de 70, tá? São esses dois juntos aqui. O aminoacilta RNA, especificado por códons. Você vai ter os fatores de elongação. Aqui você tinha fatores de iniciação. Tudo isso são proteínas, tá? GTP de novo, magnésio. E aí você vai precisar terminar essa tradução em algum momento,
tá? E aí você vai ter um códon de terminação, que nós já vimos quais são, tá? E aí, beleza, você tem os fatores de liberação, que são outras proteínas aqui, que vão ajudar a liberar aquele parte que foi traduzida, etc. E aí, depois disso, você vai ter o dobramento e processamento pós-traducional daquele polipeptídeo, tá? E aí vem enzimas específicas, cofatores, que podem ser vitaminas, tá? Outros componentes para remover resíduos de iniciação ou sequências sinais, tá? E aí você vai ter processamentos adicionais, ou seja, você vai deixar a tua proteína pronta para uso, tá? Você pode adicionar coisas nela, como acetil, um grupo fosfato, um grupo metil, um grupo carboxil, algum carboidrato, algum grupo prostético, se for uma enzima, etc. e tal, beleza? Vamos olhar de perto para esse trem. Olha só. Então, lá vem o estágio 1, tá? Que é a aminoacil-tRNA sintetase. O que essa cara faz, meu filho? Esse cara, essa enzima aqui, que é uma enzima, ela catalisa a transferência de aminoácidos para a extremidade dos respectivos RNA transportador. Então é isso que ela faz. Ela pega um aminoácidozinho qualquer, tá? Tá aqui um aminoácido, ó. A gente já viu o que é um aminoácido antes, é ou não é verdade? O que tem um aminoácido? Um carbono, um hidrogêniozinho, um grupo amino e um grupo carboxílico, que é o ácido, aminoácido. Então tá aqui o cara. E um aminoácido, ele tem um grupo R, que é o radical, que diferencia um aminoácido do outro. Então, esse aqui é um aminoácido. Esse aminoácido, ele é ligado na cabeça aqui, ó, na extremidade 3' do RNA transportador, tá? Aqui está o anticódon dele, onde ele vai grudar no RNA mensageiro e ele traz consigo um aminoácido junto grudado. E quem faz essa grudança aqui é a aminoacil-tRNA sintetase, tá? E aí, jovem, vamos que vamos com o seguinte, só um minuto. Bem, continuando aqui então, vamos fechar esse negócio. Então, beleza, agora vamos que vamos. Olha só, primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que o negócio é bem complexo, entra vários fatores de iniciação, de elongação, de liberação. A gente vai dar uma olhada por cima do que acontece de fato. Nós estamos falando de bactérias, que é o ser vivo mais simples, e olha a complexidade desse processo, tá? Bom, aqui então nós temos o quê? Nosso RNA mensageiro, que a gente já sabe de onde ele veio. Aqui o códon de iniciação, tá? Nós vamos ter a subunidade 30S do ribossomo e a subunidade 50S do ribossomo. Aqui nós vamos ter um fator de iniciação, que é uma proteína, tá? Que ele previne que essa subunidade 30 e a 50 aqui, elas se combinem prematuramente. Então ele inibe isso aqui. E aqui, esse fator de iniciação 1, ele liga no sítio A, porque essa subunidade 50S, ela tem um sítio P e um sítio A, tá? Sítio P, sítio A. Já a gente vai ver para que serve. E ele previne que esse RNA transportador aqui se liga durante a iniciação, tá? Beleza, tá aqui, olha só que maravilha, tá aqui, tranquilo. Agora, vamos lá, ver o que vai acontecer. Uma vez que você tem essa... Opa, perdão, acho que aqui eu falei besteira, tá? Aqui, ó, nós estamos falando só da unidade 30S, tá? Aqui não é a 50S, aqui é a 30S só. Beleza. Agora, sim, tá aqui a 50, tá? Então, beleza, esse fator aqui e esse previnem essa ligação prematura, blá, blá, blá. Aí vem o primeiro RNA transportador com o primeiro aminoácido, que é uma metionina modificada, cujo anticódon é o UAC, que se liga aqui com o AUG, tá? Que é o códon de iniciação, é o primeiro, beleza? E aí nós vamos ter a liberação desse fator 1 e o 3 aqui, ó, e o 2 cai fora também, tá? Então, esse complexo aqui combina, né, a subunidade ribossomal 50, tá, com a de 30, aqui, ó, agora sim eu tenho o ribossomo junto, tá? E um GTP, tá, que é um nucleotídeo trifosfato, se liga a um fator de iniciação 2 e é hidrolisado a GDP e fosfato. Então cai fora, né, o GTP e vira GDP, guanosina difosfato, mais um fosfato que caiu.
isso é liberado do complexo, tá? E aí, esses fatores de iniciação caem fora, porque é para isso que eles servem, para iniciar o negócio. Então, beleza, ó. Agora sim nós temos o sítio P, um sítio A e um sítio E, aqui que está no subunidade 50S do ribossomo. Tá? E aí a festa vai começar, meu filho. Olha só. Agora, o que vai acontecer? Você vai ter um segundo aminoácido tRNA, tá? Um RNA transportador, que entra no sítio A, que é o próximo da fila. Então ele vem aqui, ó, e gruda aqui com seu anticódon. Tá? Como é que ele sabe que ele vai grudar? Ele não sabe. Isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Uma chuva de aminoácidos, de RNA transportadores aqui, só que eles não grudam aqui. Ele precisa grudar. Então o que grudou, grudou. Ó. O que grudou já cai aqui, grudou, beleza, tá certo? Então é isso que está acontecendo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nas nossas células, tá? E aí, olha só que interessante. Esse segundo RNA transportador, com outro aminoácido aqui, tá? Que é o segundo aminoácido, ele se liga aqui nesse sítio A, tá? Sítio A aqui. Do ribossomo ligado por EFTU. O que é esse EFTU? É um fator de elongação, é uma proteína que vai auxiliar nessa ligação, tá claro? Então, é uma proteína aqui que vai ajudar. Beleza. E aí ele vai se ligar ali, tá? E aí, claro que vai ter uma fosforilação de GTP, tá? É esse ciclo aqui que acontece, ó. Vai ter essa fosforilação de GTP. E aí, esse FTU, o fator de elongação aqui, TU, ele se liga a um fator de elongação aqui, o TS, tá? E libera quando outra molécula de GTP liga no FTU. Então isso recicla esse FTU e faz ele disponível para repetir esse ciclo aqui. Tá? Mas isso aqui a gente só vamos passar por cima, você tem que só entender que esse processo é auxiliado por fatores de elongação, tá? Chamados EFTU e EFTS. Tá, beleza. Então isso tudo para ligar o segundo aminoácido aqui. Quando ligou o segundo aminoácido, nós vamos ter o seguinte acontecendo, olha. Então, ligou aqui, beleza. Aí, existe uma enzima chamada peptidiltransferase, que catalisa, tá, essa reação na ribosima ali. E aí, o primeiro aminoácido aqui é transferido para o segundo, tá certo? Formando um dipeptidil, ou seja, ele transfere essa enzima, transfere esse aminoácido daqui para cá, ó. E aí a cadeia vai crescendo. Antes eu tinha um só, agora eu tenho dois aminoácidos unidos. E o ribossomo, ele dá um pulo, ele dá um salto para o aminoácido seguinte, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, cara, que eu preciso. Só um minuto. Vamos lá então. Continuando, beleza, que a gente já viu também. E aí o seguinte, chegou o outro aqui, nós temos essa dipeptidil, tá? Dipeptídeo quer dizer que nós temos dois aminoácidos aqui unidos. Isso foi catalisado por uma enzima, tá? E aí, olha só que legal, cara. Quando nós temos esses dois aminoácidos aqui, o ribossomo ele dá um passo para a direita, onde esse ponto aqui, ó, ele é transferido para cá, liberando esse sítio A para o próximo que chega. Olha só, é o que mostra aqui, ó. Então o ribossomo move-se um códon, tá, na direção 3' do RNA mensageiro, usando energia da hidrólise do GTP, claro, sempre, tá? Sempre vai acontecer mediante energia sendo gasta. Ligado por um outro fator de elongação aqui, ó, que é outra proteína, tá? Então, esse RNA peptidil, agora ele está no sítio P, ó. Perceba que ele estava aqui antes, no A, agora ele vai e dá um pulinho aqui para o P. E aqui, o primeiro RNA transportador, ele está no sítio E de exit, de saída, tá? Aqui é o sítio P de peptidil, do peptídeo que está sendo feito, e aqui o dos aminoácidos, dos aminoácidos que vão entrando. Beleza? E aí ele está livre agora para a entrada de um outro RNA transportador, com um terceiro aminoácido ali ligado. Olha que bonito isso, mano. E aí, olha só, o negócio vai crescendo tanto, até que tá aquele processo anterior ali, ops, voltei tudo,
aquele processo anterior, este aqui, ó, ele vai se repetindo várias e várias vezes, tá? Vai chegando aqui, vai unindo-se, uma enzima une esses 3 aminoácidos agora, o ribossomo dá um passo para a direita, tá? E aí você tem 3, aí chega mais um, chega outro, e une-se aqui, e dá um passo, e chega outro, une-se, dá um passo, e chega outro, une-se, dá um passo, até que nós temos essa longa cadeia de aminoácidos aqui, que são os peptídeos, tá? Até que encontra um códon de terminação, que é o UAG, tá? Pode ser o UAG um deles. Quando aparece esse códon de terminação, o que vai acontecer? Primeiro vem um fator de liberação, tá? Que é o release factor, que é esse RF aqui, dependendo de qual códon, né? Pode ser o RF1 ou RF2, liga-se no sítio A, e isso leva à hidrólise, tá? Por uma link, esse ponto, uma ligação éster, entre o polipeptídeo nascente e o RNA transportador no sítio P. E libera esse polipeptídeo aqui inteiro, tá? Quando ele libera esse polipeptídeo inteiro, aqui você tem os componentes que se dissociam, porque acabou a festa, tá? E aí o RNA, ele é liberado, tá? Se dissocia os ribossomos, da unidade de 30S a 50S, e beleza, tá certo? Agora, olha só, um detalhe é que é o seguinte, às vezes você pode ter essas unidades juntas e nós podemos ter o que é chamado de polissomos. Aqui nós estamos falando de uma tradução em eucariotos, tá? Ou seja, você vai tendo vários, o RNA mensageiro, ele vai estar ligado com vários ribossomos e ele vai sendo traduzido várias e várias vezes. Então, um RNA mensageiro só pode gerar muitas e muitas proteínas de uma vez só, tá? Então, esses são os polissomos, tá? Os RNAs eucarióticos. Então, ele vai se movendo ali, tá? E aí vai formando isso aí. Aqui você tem uma micrografia eletrônica, uma foto tirada no microscópio eletrônico, do polissomo da glândula da seda, de uma lagarta da seda. Olha só, como a lagarta da seda, que vai produzindo a seda. O que é a seda, afinal? A seda são um monte de aminoácidos juntos, que vai formar uma proteína fibrosa, uma proteína muito dura, muito resistente, feita de aminoácidos ali num arranjo muito importante, que forma uma proteína fibrosa, tá? E ele vai formando várias ao mesmo tempo a partir de um único RNA mensageiro, tá? Então é isso que nós temos aqui. Beleza, então esses são os passos aqui, meu filho, da tradução das proteínas em bactérias. Em bactéria, que é o ser mais simples que existe, tá? Só para a gente ter uma ideia do negócio. Não vou nem falar dos eucariotos, senão essa aula vai para 2 horas, tá? Mas são parecidos, mas não são idênticos aqui, esse processo, tá? Então, é isso que nós vimos, né? O DNA ele é transcrito, num RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro cai fora do núcleo e vai para o citoplasma. Você tem aí o RNA mensageiro ligado ao ribossomo. Esses ribossomos aqui vão auxiliar na tradução e que vai ser mediada por RNAs transportadores que contém na sua cabeça aqui aminoácidos, tá claro? Então, é isso aqui que nós vimos nesse processo inteiro, tá? E olha só que interessante, alguns antibióticos, como a tetraciclina, por exemplo, tá, que vai matar bactérias, ou cloranfenicol, ou a cicloheximidina, ou a streptomicina, elas funcionam inibindo a síntese de proteína nas bactérias, tá? Ou podem bloquear o sítio A ali do ribossomo, tá? Que vai prevenir a ligação dos RNAs contendo o aminoácido, tá? Então, se não tem RNA contendo aminoácido chegando, não vai ter proteína sendo formada, tá? E aí você mata a bactéria. Cloranfenicol, ele inibe também a síntese de proteína, tá? Por bloquear o ribossomo, tá? A transferência dos peptidil ali. Então, não vai crescendo a cadeia. E isso vai afetar, né, a síntese de proteína em alguns eucariotos, tá?
tá. Isso não afeta a síntese de proteína citosólica nos eucariotos, mas isso aqui vai matar as bactérias, tá? Que é o cloranfenicol. Aí você tem a cicloheximidina, que bloqueia a peptidiltransferase em ribossomos eucariotos, mas não nas bactérias, tá? Você tem também streptomicina, tá? Que vai causar uma leitura errada aqui do código genético em bactérias, até em baixas concentrações, inibe a iniciação em altas concentrações. Então, essa é a maneira que os antibióticos funcionam. Você vê, ó, nós precisamos, como o antibiótico funciona, você precisa entender da biologia molecular, da tradução das proteínas. É claro que quando foi descoberto ali os antibióticos, não se tinha esse conhecimento inteiro, mas hoje a gente pode fazer antibióticos mais potentes, ou outros antibióticos, porque nós temos esse conhecimento, tá? Beleza, só finalizando aqui com o experimento, olha só, para um tipo de curiosidade, para a gente saber como que essas coisas são descobertas. Então, quando se pegou ali, foi feita uma injeção de aminoácidos marcados radioativamente nos ratos, tá? Depois se removeu o fígado desses ratos em tempos diferentes, certo? Então, foi isso aqui, ó. E aí, o que você faz? Pega esse fígado, macera, homogeneiza e centrifuga, tá? Quando você centrifuga, você vai tendo, para baixo vai ter a parte pesada e para cima vai ficar o sobrenadante com as proteínas, que vai ter o retículo endoplasmático, polirribossomos, etc, tá? E beleza. Então, é isso. Centrifuga. O que se concluiu quando injetou aminoácidos marcados radioativamente ali nos ratinhos e depois macerou o fígado, centrifugou? O que acontece? Quando horas ou dias foi deixado passar, né, depois da injeção dos aminoácidos marcados, todas as frações subcelulares, isso é a fração subcelular, tá? Aqui, continha as proteínas marcadas com os aminoácidos radioativos. Contudo, apenas alguns minutos passaram, você tinha já proteínas marcadas, radioativamente marcadas, aparecendo somente na fração contendo ribonucleoproteínas, partículas de ribonucleoproteínas, que são os ribossomos, tá? Aqui as partículas de ribonucleoproteínas, ribossomos que vão estar ali no núcleo, onde nós sabemos que acontece a transcrição. Essas partículas visíveis em tecidos animais por microscopia eletrônica foram então identificadas como um sítio, né, como um lugar da síntese de proteínas a partir de aminoácidos e depois nomeadas ribossomos, tá claro? Então, transcrição não, né? Falei transcrição agora há pouco, nós estamos falando da tradução porque é dos ribossomos, tá? Então, os ribossomos foram descobertos assim, ó, tá? Bom, o código genético, como que se descobriu o código genético, aquele código, deixa eu mostrar aqui de novo, esse código aqui, ó, como que a gente sabe que são essas letrinhas que fazem a leucina, que são essas letrinhas que fazem a treonina, ou essas aqui que são responsáveis aqui pela tradução da adição de um aminoácido prolina, etc. Como que a gente descobriu isso? Assim. Olha só que elegância de estudo. O que os caras fizeram? Eles conseguiram fazer um RNA artificial contendo somente bases repetidas, tá? Somente uracilo, 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 uracilo. E aí, eles viram que quando você preparava um extrato bacteriano contendo todos os componentes para fazer uma proteína, exceto o RNA mensageiro. E aí você colocava esses componentes aqui junto com o RNA artificial, tá? Contendo só uracilo, uracilo, uracilo. O que acontecia? Saía só fenilalanina, fenilalanina, fenilalanina. Por quê? O U, ele faz o que, jovem? Olha aqui a tabelinha de novo, ó. U na primeira, U na segunda, U na terceira, fenilalanina. E se fosse só A na primeira, A na segunda e A na terceira, somente lisina. Então, esse foi um dos experimentos aí pioneiros, ó. Só lisina, lisina, lisina. Quando você botava só C, citosina, citosina, saía só cadeia com prolina. Então, a conclusão foi que esse códon aqui, é um códon para fenilalanina, tá?
esse AAA é o código para lisina, o CCC era o códon para prolina. Então foi assim que começou, tá? E claro, depois foi necessário outros experimentos para que você soubesse, aqui só os códons iguais, né? Mas aí você tinha as variações que foram feitas para determinar o resto, tá? Beleza. E aqui um outro experimentozinho, ó, que onde você tem, com o uso de RNAs transportadores, quais outros matches aqui, ligações, né, entre o códon e o aminoácido poderia ser determinada. Então você ia fazendo RNAs sintéticos, tá, com repetições aqui, ó, no códon, tá? E aí você ia ter os encaixes aqui, tá? Para determinação quais os anticódons que iam encaixando e quais aminoácidos seriam trazidos aqui pelo RNA transportador. E aí ia acontecendo o seguinte, veja, pequenos RNAs mensageiros com códons conhecidos eram sintetizados, tá? Então, vamos supor que fosse esse GUU aqui, uma repetição deles. Então, adicionado a uma mistura de ribossomos e RNAs transportadores ligados com aminoácidos, tá? E aí o ribossomo ligava esse RNA mensageiro e os RNAs que é específico. Então, você ia ter uma ligação aqui, ó, você ia ter vários transportadores com vários aminoácidos que eles traziam, só que somente um deles aqui ia ligar, tá? Os outros não iam ligar, tá? E aí você ia ter a ligação específica aqui desse códon. E aí o que se fazia? Filtrava isso aqui, tá? Pegava essa mistura, filtrava num filtro de nitrocelulose, os RNAs transportadores pareavam com o ribossomo ligado, né? E ficavam presos ali, tá? Ao filtro. Enquanto que os RNAs não ligados passavam pelo filtro. E aí os RNAs no filtro eram ligados à valina, no caso aqui, que era só o aminoácido, né, que ia estar aqui. E aí a conclusão era que o códon GUU era o que sintetizava a valina. Então, esse é um outro experimento para a determinação aí do código genético também. Tá claro, jovem? Então, só para a gente fechar com chave de ouro, olha só. Beleza? Vamos ver um videozinho aqui para não perder o costume, tá? O vídeo é esse. Espero que ele rode. Aqui, ó. From DNA a proteína, tá? Do DNA à proteína. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. Toda célula tem uma estrutura chamada núcleo. Tá. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Olha só, então no núcleo nós temos o genoma. O genoma ele é dividido ali em 23 pares de cromossomos, né? 23 que veio do meu pai, 23 da minha mãe, portanto 23 pares de cromossomos. Each chromosome contains a long strand of DNA. Tá, deixa eu tirar isso aqui, essa mulher falando. E aí nós temos aqui as histonas, que são proteínas que vão manter esse DNA dobrado, tá? Então aqui nós temos um gene, ó, que é um ponto específico, um ponto específico aí de DNA, que vai ser responsável por fazer ou um polipeptídeo, ou um RNA transportador, ou um RNA ribossômico. Aqui está a RNA polimerase, ela abre essa fita dupla, tá? E vai adicionando as bases ali na fita molde, que é do gene, na direção 5'3", tá? E aí vai formando o quê? Isso em azul aqui seria o meu RNA mensageiro, meu filho. É ou não é? É. Então, tá aí, ó. Seria a nossa transcrição. Então, o RNA mensageiro tá ali, vai sendo formado, beleza? E aí vai que vai. Vai, meu filho. E aí nós temos o processamento, lembra dele? Que é a retirada dos introns, né? Ficando só os exons. E aí ele cai fora do núcleo, tá? Ele vai para o citoplasma. Nós estamos falando aqui de um eucarioto, né? Nesse caso. E aí o RNA mensageiro foi para o citoplasma. Chegando lá, os ribossomos vão se unir, duas subunidades, uma maior e uma menor. Vai chegar o RNA transportador, contendo um aminoácidozinho lá em cima, ó. Aqui está o anticódon, aqui está o aminoácido que ele carrega, correto? E aí esse anticódon vai se emparelhar lá no códon primeiro, né, no códon do RNA mensageiro,
Então, tá ali, ó, e vai espalhando, e aí vai acontecendo aquelas reações todas que nós vimos, tá? Olha só que bonito isso, certo? E aí a cadeia vai crescendo, tá? A cadeia vai crescendo e vai formando aí o polipeptídeo até quando? Até encontrar um códon de terminação, tá? Onde encontrou o códon de terminação, acabou, tá certo? Aí nós temos um polipeptídeo, esse polipeptídeo pode ser dobrado corretamente, adicionado a alguns grupos metil ou fosforil ou sei lá o que, e aí ela vai atuar onde precisa. Seria isso por hoje, tá bom? Hasta la vista. Tchau.